Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, com o objetivo de anunciar-lhes a palavra de Deus. Eu quero lhes falar de três promessas que a Bíblia Sagrada nos relata. Três promessas para aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero lhes convidar para lermos a Bíblia. Irei compartilhar com vocês um versículo muito maravilhoso da Escritura Sagrada. Encontra-se em 1 João, capítulo 2, o versículo de número 25, que diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Bem, meus amados, a Bíblia Sagrada contém muitas promessas para o povo de Deus. E eu quero lhes relatar três promessas que a Bíblia oferece para aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor Jesus. A primeira promessa, ela está registrada no versículo que lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 25. O versículo 25. A promessa é a vida eterna. Quem não quer viver eternamente? Quem não quer passar uma vida inteira com seu Criador, com Deus Pai? A Bíblia nos relata em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser vencido será a morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, a Bíblia afirma que o diabo, afirma que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, isso significa que um dia a morte será exterminada, ou seja, ela não terá mais poder para agir na terra. E Jesus, meus amigos, quando ele entrega sua vida na cruz do Calvário, ele estava morrendo a nossa morte. Ele morreu por nós, justamente para que nós vivêssemos por ele, justamente para que nós pudéssemos morrer para o mundo e viver para Deus. Este era e é o objetivo do Senhor Jesus. Há uma promessa em Gênesis 3,15 que o calcanhar de Jesus seria ferido, e de fato aconteceu assim. Aqueles pregos ou cravos, pregos cravejaram seus pés, aqueles pregos entraram na parte do pé, por cima do pé, e foi até o calcanhar do Senhor Jesus. Então, o seu calcanhar realmente foi ferido. Porém, a promessa, ela se estende. Lá diz que Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Essa serpente simboliza Satanás. E o Monte das Oliveiras, o seu perfil, o seu desenho, era o desenho, o perfil de uma caveira. E essa caveira representa Satanás. Jesus, quando morre na cruz, quando se entrega para morrer aquela morte, ele pisou na cabeça da caveira. Ele venceu o diabo. Ele venceu por nós. E aqueles que crerem nesse sacrifício, aqueles que viverem para Deus, viverem para Jesus, servirem a Jesus, esses farão parte desta promessa, porque nós sabemos que há inferno e também que há céu. Mas o homem que entregar sua vida para Jesus, ele vai viver uma vida eterna com Deus. Mesmo que ele morre, ele passa desta vida para uma outra, mas é uma outra vida esperando por ele. Assim como
ao inferno, há também o céu. A Bíblia diz que Jesus, ele se entregou a si mesmo por nós. E o objetivo dele era para que o homem pudesse viver, até porque o pecado, quando entrou no mundo, todos caíram no pecado, por esta causa todos morreram. Jesus veio para resgatar o homem. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna com Deus. O que é a morte? Morte é a separação da alma do corpo, separação do espírito do corpo. E o que é a morte eterna? A separação eterna do homem do seu Criador, da alma do homem do seu Criador. Aqui vai ter uma pergunta que eu mesmo responderei. Qual é o maior sofrimento do homem no inferno? Não é o ardor do fogo, não é o sofrimento no inferno, do queimor daquele fogo. O maior sofrimento no lago de fogo, ou no inferno, é a separação eterna da alma do homem do seu Criador, porque a alma do homem deseja estar perto de Deus. A alma do homem deseja viver com Deus, até porque foi Deus que fez a alma do homem. A segunda promessa que eu lhes quero relatar é a promessa de que nem todos morreremos. Esta promessa, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Lá diz que nem todos morreremos. Isso é verdade. Nós temos uma promessa na Bíblia que é, na minha opinião, a maior promessa que a Bíblia já relatou para a igreja do Senhor, que é a promessa do arrebatamento da igreja. É a promessa de que um dia Jesus vai buscar o seu povo. E nesse dia brioso, que será o dia mais brioso da igreja, nesse dia maravilhoso, muitos cristãos estarão vivos e poderão ter o privilégio de ser arrebatados sem provar a morte. Nós temos dois homens na Bíblia que não provaram a morte. Um é Enoque. Deus, lá em Gênesis 5, 22 até o 24 ou 25, Deus agradou tanto de Enoque que o levou para si. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus arrebatou Enoque. O segundo homem na Bíblia que não também provou a morte chama-se Elias. Elias, o profeta. Deus também arrebatou o profeta. Eles não provaram a morte. Isso é maravilhoso. E há uma promessa para aqueles que servem a Deus. Poderão ser arrebatados sem provar a morte. Isso, de fato, é maravilhoso. É a segunda promessa. A terceira promessa que eu quero lhes relatar é a promessa da incorruptibilidade. Essa promessa, ela só é para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Esta promessa está relatada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Que promessa é esta? Essa promessa refere-se ao revestimento do mortal com o imortal, o revestimento do corruptível com o incorruptível. Ou seja, essa matéria que é corruptível, essa matéria que é mortal, ela se revestirá de um corpo imortal. Essa matéria que é corruptível, que a terra pode destruir, ela será revestida de um corpo incorruptível, um corpo glorificado e imortal. Esta promessa é bíblica e ela só é válida para aqueles que servem a Jesus de Nazaré. E para vocês verem, para os irmãos, para os amigos verem, que eu não estou lhes relatando coisa de outro mundo, eu estarei lendo para vocês um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Aliás, desculpa, versículo 2 do capítulo 3 de João, 1 João. Olha o que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Aqui está dizendo que nós seremos, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. A Bíblia, há uma visão chamada visão beatífica na Bíblia, que é a visão de Deus. É uma outra promessa de que nós veremos a Deus. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 8 fala assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa promessa é para quem crê em Jesus, é para quem serve a Jesus, é para quem fez um compromisso com Jesus, é para quem aceitou o Senhor, entregou sua vida para Ele, reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador. Essa promessa é para esses. A Bíblia, em Hebreus 12:14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. Lembrando que a Bíblia diz, em Mateus 24, que o inferno ele foi feito para o diabo e seus anjos, não para o homem. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem. Todos. Não há exceção. Deus quer que todos se salvem. Que Deus possa lhes abençoar. Divulgue esse vídeo. Curte esse canal. Se inscreva nesse canal. Nos ajude a estar evangelizando, levando esta palavra abençoada e maravilhosa para as pessoas. E assim Deus estará te abençoando muito mais. Que Deus possa lhes abençoar. Obrigado.